E aí, pessoal, a aula de hoje é sobre ângulos e as suas classificações. Então, aqui no começo, vamos relembrar o que são ângulos. Para isso, eu desenhei o seguinte segmento de reta aqui. E aí eu peguei uma outra reta, um outro segmento de reta aqui, para ajudar a gente a visualizar os ângulos. Então, se eu tenho esse segmento de reta e eu tenho outro segmento de reta, o que os ângulos são? Os ângulos é uma maneira que a gente usou para quantificar a abertura entre uma reta e outra. Então, por exemplo, se essa reta daqui, paralela a essa outra, essa reta azul está paralela à reta verde, elas não têm nenhum ângulo de abertura entre elas. Então, ângulo zero. Mas eu posso começar a abrir e ter uma abertura entre as retas. A quantidade dessa abertura que a gente quantificou, a gente deu valores para essas aberturas, que são os ângulos. Então, eu posso abrir, abrir, abrir. Esse aqui é o ângulo reto, né? Uma classificação de ângulo, quando está completamente perpendicular aqui. Eu posso continuar abrindo. Continuo. Aqui, uma abertura, uma meia volta que a gente deu, né? Isso aqui é o ângulo entre as retas. Mas eu posso não parar aí, eu posso continuar. Continuo abrindo. Aqui eu tenho agora esse ângulo de abertura. Eu posso continuar abrindo. Agora eu tenho esse ângulo de abertura. Eu posso até dar uma volta inteira. Quando a gente dá uma volta inteira, a gente dá um ângulo de 360 graus. Certo? O ângulo nada mais é do que a quantidade de abertura entre os dois segmentos de reta e a gente deu valores para essas aberturas. Então, aqui vamos relembrar algumas coisas. Quando eu tenho duas retas, aqui, lembrando que quando eu tenho duas retas, assim, uma perpendicular com a outra, se ela está exatamente perpendicular, a gente dá o ângulo de 90 graus, né? É como se eu botasse aqui alguma coisa aqui, e esse ângulo que forma isso aqui, forma dois ângulos de 90 graus, um ângulo de 90 graus aqui e outro ângulo de 90 graus aqui, em relação ao papel. Então, visto aqui de ladinho, aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, uma meia volta tem o valor de 180. E se a gente der uma meia volta mais um quarto, né? Se a gente der toda essa volta aqui, isso aqui é 270. E se a gente der uma volta inteira, é o valor de 360 graus. Tudo bem? Lembraram disso? Lembrando que qualquer dúvida é só me perguntar. Então, a gente vê algumas classificações de ângulo. Isso aqui é mais uma burocracia para quando a gente falar o que é um ângulo reto, você saber o que é um ângulo reto. Então, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é só um ângulo de 90 graus. Então, é quando tem duas retas perpendiculares entre si. O que significa um ângulo agudo? O ângulo agudo é um ângulo, qualquer valor que está entre 0 e 90 graus. Então, qualquer valor, não é zero, né? Mas tipo, aqui é agudo, aqui é agudo, aqui é agudo, aqui é agudo, aqui é agudo. 89,9 é agudo, 90 graus, ângulo reto. Mas qualquer coisa entre 90 e 0 é um ângulo agudo. E qualquer coisa entre 90 e 180 é chamado de ângulo obtuso. Isso aqui tá tudo no arquivo lá, que eu botei para vocês também. Beleza? Qualquer coisa que esteja, lembrando que 90 graus é aqui. Então, qualquer coisa que esteja entre 90 e 180. Qualquer coisa que esteja nessa área. Outros ângulos importantes. O ângulo raso, que é chamado o ângulo de 180, né? Que é essa meia volta aqui. Aqui são duas retas. Isso aqui é o vértice que liga as duas. Então, tem uma reta para cá, uma reta para cá. Elas fazem 180 graus entre elas. O ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360, ó, a gente pode ver que a gente tem duas retas aqui. Uma reta aqui e outra reta aqui. E aí, uma das retas deu uma volta inteira na outra, 360 graus. Não confundir com o ângulo nulo. O ângulo nulo, eu também tenho duas retas, só uma reta aqui e uma reta aqui. Mas elas não têm nenhum ângulo de abertura entre elas. Tudo bem? Aqui é porque a reta deu uma volta inteira. E aqui ela não deu nenhuma. Lembrando das quantidades dos ângulos, vamos fazer algumas continhas. Não tantas continhas assim, mas só algumas. Então, ângulos complementares. O que são ângulos complementares? É o nome que a gente dá para um tipo específico de ângulo. Por exemplo, se eu dou essa imagem aqui para vocês, vocês conseguem me dizer qual é o valor de x? Qual é o valor desse ângulo aqui? Bom,
Isso aqui é um ângulo reto, tá vendo? Desenhei até aqui o quadradinho e a bolinha no meio, que é o que representa o ângulo reto. Se isso aqui é um ângulo reto, isso aqui tem 90 graus e aqui já tem 30, quanto sobra para o x? Vocês pensaram aí? Fizeram na casa de vocês? Vê se é isso mesmo que eu fiz também. Eu sei que 30 mais x... Deixa eu focar. 30 mais x é igual a 90. Então, x é igual a 90 menos 30, x é igual a 60. Então, aqui é 60 graus. O que significa 60 e 30? São ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que a soma dá 90 graus. Então, só mais um exemplo. Qual é o ângulo complementar de 20? Pensou aí na sua casa qual que é o ângulo complementar de 20? Vê se foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Qualquer coisa, dá pausa aí, gente. Dá pausa no vídeo. Refaça uns exercícios aí com vocês também, no caderno de vocês, para fixar bem a matéria. Bom, ângulos complementares é o que dá soma da 90. Então, se eu somar x 20 com um ângulo que eu não sei, tem que dar 90. Então, quanto vale esse ângulo que eu não sei? 90 menos 20. O ângulo que eu não sei, x vale 70. Aqui, né? Eu tenho um ângulo de 90. Qual que é o ângulo complementar a 20? Qual que é o ângulo que, se eu somar com 20, completa o ângulo de 90? Da mesma forma que tem os ângulos complementares, tem também os ângulos suplementares. Se a gente olhar aqui, quanto vale o valor do ângulo que eu chamei de y? Chamei de y só para variar, para não chamar de x também. Mas vocês podem chamar do que vocês quiserem, a sua incógnita. Bom, se isso aqui tudo tem que dar 180 graus, e aqui já tem 120, quanto falta para completar os 180? 120 mais y é igual a 180. Então, y é igual a 180 menos 20, y é igual a 60. A relação entre os 60 e o 120 é que eles são os ângulos suplementares, ou seja, se eu somar os dois, eu tenho um ângulo de 180 graus. Eu tenho uma meia volta completa. Então, mais uma aqui para fixar. Qual é o ângulo suplementar de 150 graus? Mesma coisa aqui, ó. Aqui, deixa eu focar. Aí, eu tenho um ângulo de 150. Quanto falta para completar os 180 daqui? Bom, para completar 180, faltam 30. Matematicamente, a gente pode fazer a conta aqui que y, 150 mais y, tem que dar 180. Então, y é igual a 180 menos 50, y é igual a 30. E por último, galera, nessa aula aqui, são chamados ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Para isso, de novo, eu vou usar os meus dois segmentos de reta. O segmento de reta, o azul e o verde. Deixa eu focar aqui, que não está focando. Foi. Se eu começar, cadê? Aqui. A abrir isso daqui. Vocês concordam comigo que o mesmo tanto que eu abro aqui, essa abertura de ângulo é igual a essa abertura? E quanto mais eu vou abrindo, tudo que acontece de um lado vai acontecendo do outro. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Olha lá, eu vou abrindo, até alguma hora fica tudo igual. Se eu continuar aqui, ó, tudo que acontece de um lado acontece do outro. Então, esses dois ângulos são iguais. Esses dois ângulos são iguais. Olha lá, tudo que acontece de um lado vai acontecer do outro lado também. Esses dois ângulos são iguais. Esses dois ângulos são iguais. Esses ângulos são chamados os ângulos opostos pelo vértice. O vértice se eu botar aqui, fiz um desenho, o vértice é esse ponto no meio que liga as setas, onde as setas se encontram. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais, são equivalentes. Então, esse ângulo que eu chamei de beta é igual a esse ângulo beta. Esse ângulo que eu chamei de alfa é igual a esse outro ângulo que eu chamei de alfa. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Não só isso, como vocês conseguem perceber que o alfa e o beta, olha lá, se eu botar aqui, ó, alfa e beta são ângulos suplementares. Se eu somar os dois, dá 180. Nossa, alfa e beta são ângulos suplementares. Se eu somar, dá 180. Então, é isso que é importante saber dos ângulos opostos pelo vértice. Que os ângulos opostos pelo vértice são iguais e que
Aí eu consigo achar ângulos suplementares aqui. Então, só para encerrar a aula, um último exercício para vocês olharem, tentarem fazer, e eu faço com vocês. Então, dê pausa no vídeo, tentem fazer e vejam se acertaram. Então, a pergunta é: qual o valor dos ângulos A, B e C na seguinte imagem aqui? Então, deem uma olhadinha nessa imagem. Conseguem pensar em como faz? Deem uma pausa, tentem fazer aí, confiram depois se fizeram certo. Pausaram? Pausem. E aí a gente continua. Então, continuando aqui, olhando. O que a gente sabe de ângulos opostos pelo vértice? A única informação que a gente tem é o 130, mas o que a gente sabe? Que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Quem é oposto a 130? O ângulo B. Então, eu já sei que B é igual a 130. Que mais informação eu consigo saber? Bom, eu sei que A é igual a C, porque eles são opostos pelo vértice. Mas como eu posso descobrir o valor de A ou o valor de C? Eu sei que são suplementares a 130. Olha lá. A e 130 formam 180 graus. A e C também formam 180 graus. Então, 130 mais A é igual a 180. A é igual a 180 menos 130. A é igual a 50 graus. Como A é igual a C, C também vale 50 graus. Beleza, gente? É esse o conteúdo da matéria dessa semana.